Estamos aqui em mais um Por Trás do Jaleco. Eu, Grazi Alcântara, nutricionista, e a minha maravilhosa aqui, minha super companheira, Nath Galgos, Fit Chef. Estamos de frente de duas feras. Tá preparada, amiga? Sempre, né, meus amores? Olha, são duas feras aqui. Joana Personal. Oi, meninas. E o seu fisioterapeuta e osteopata, Cláudio Gonçalves. Oi. Ele com essas mãos leves, pegando pesado, com essa campeoníssima número 1, que vai contar tudo aqui pra gente. Hoje a gente vai despir o jaleco dessa dupla. Gente, a gente quer agradecer de verdade a presença de vocês. Muito obrigada. A gente quer entender como foi essa junção de vocês dois e o que esse homem, esse profissional representa pra você, sendo o seu fisioterapeuta. Como que ele tem te ajudado aí nessa sua preparação, que eu quero saber aí, eu sei que você tá em preparação agora. Me conta um pouquinho, se apresente aos nossos telespectadores. Oi, gente, sou Joana Personal, atleta Umas Physique. Muito importante falar, mãe de 3 filhos. É verdade, gente. Mãezona de 3 filhos. O Cláudio, eu encontrei ele num momento assim muito importante da preparação, né? A categoria Umas Physique é uma categoria bodybuilding forte, né? De muito peso, muita carga. Então você acaba perdendo muita mobilidade articular, que é muito importante, principalmente no palco, né? Que é onde você faz a apresentação e recuperação muscular, excesso de treino, muito cortisol liberado, você sabe disso, fora todo o cansaço, né, do dia a dia de mãe, de trabalho como personal, horas em pé. Então foi quando eu procurei o Cláudio, a gente fez essa parceria. Já tem quanto tempo essa parceria de vocês? Ah, tem mais ou menos Mais ou menos. A primeira vez que eu encontrei a Joana, que ela veio lá no consultório, foi a dificuldade de rotação, para ela poder mostrar um pouco mais os músculos, fazer as poses e tudo. E foi o primeiro passo que a gente começou a trabalhar com ela, trabalhando essa mobilidade da parte torácica, que seria o meio das costas com ela. Então a gente foi nesse caminho para primeiro dar esse início das posturas. Depois teve uma série de outros fatores que a gente foi trabalhando, inclusive inchaço no abdômen e tudo. A minha dificuldade maior era em abrir as escápulas, que é quando você faz a pose, né, da dorsal, uma das poses super importantes, né, na Umas Physique, justamente por conta do excesso de estresse, da sobrecarga tanto de treino e do dia a dia, né? Até de estresse mesmo, eu acabo sobrecarregando mesmo, é um escape do meu corpo. Então o Cláudio, ele foi importante porque a minha dorsal não saía, eu já estava no processo de preparação, já próximo dos 3 meses subindo no palco, e a mobilidade da rotação de tronco, quando você faz o confronto, né, é muito importante. O confronto, pra quem não sabe, o que é exatamente o confronto? O confronto é quando todos os atletas estão em palco e aí o juiz, eles vão pedindo as poses. Então, você faz uma rotação pro lado direito, aí mostra tríceps, bíceps. Todas ao mesmo tempo, mesmo mostrando cada grupo muscular. Exatamente. Que os juízes pedem. Eu também quero muito que o Cláudio possa falar também da diferença, porque eu acho que quando a gente fala, né, fisio-osteopata, já logo talvez as pessoas comecem a falar, ué, mas o que é isso, né? Então acho que seria interessante, Cláudio, você falar qual é o principal objetivo, né, quando você tem esse título junto, né? Tá, a fisioterapia, você antes de ser qualquer coisa para ser osteopata, você tem que ser fisioterapeuta. E o trabalho do fisioterapeuta é reabilitação através de meios físicos, leis da física. Então você tem calor, frio, choque, essas coisas. Mas quando você faz a osteopatia, que aqui no Brasil é uma especialização da fisioterapia, você começa a ter algumas partes também de terapias manuais e um raciocínio por trás, em que uma coisa leva a outra no corpo. Então esse aspecto de leveza, por exemplo, com atletas, muitas vezes a pessoa tem uma restrição ou falta de mobilidade em algum tecido, seja ele articular ou muscular, e o osteopata busca exatamente entender o que está gerando essa sobrecarga, se é que ela é gerada por outra coisa ou se ela é a causa, e trabalhar esses tecidos para dar a melhor mobilidade, a maior leveza e a menor sobrecarga para o corpo. Isso é muito interessante, muito porque bom. assim, você identificar que a causa pode ser não necessariamente no ponto em que ela tem a dificuldade, mas sim algo que está irradiando para um outro ponto do corpo. Isso é fantástico. A diferença de um fisio-osteopata para um
um quiroprata ou, enfim, Eu ouço um essa profissional? pergunta demais. Ai, que bom! Porque eu falei, gente, será que eu tô sendo muito ignorante? Não, Vou acho que tentar. não, acho que não. Os dois, osteopata e quiropata, manipulam. Eles têm técnicas que geram, algumas vezes, estalos articulares. Podem gerar estalos articulares. Somente a quiropraxia, ela visa, geralmente, a visão de que a articulação causa 99% dos problemas através de impulso nervoso. Então, se você tem uma restrição de mobilização, de mobilidade de uma articulação, isso pode gerar qualquer repercussão pelo teu corpo através do impulso nervoso que carrega do lado dela. Então, sua cervical, seu pescoço está com uma alteração, ela não está mexendo direito, pô, isso pode gerar uma dificuldade do nervo ali passar direito, isso pode gerar uma alteração do teu quadril, do teu intestino e tudo mais. Já a osteopatia pode ter esse pensamento, mas ela também pode ver tecidos faciais, que a fáscia é como se fosse um envelope que envolve a gente, um papel celofane em cada parte do nosso corpo, e ela pode ser uma das causas de problemas, segundo a osteopatia. Então a osteopatia vai ter técnicas para trabalhar fáscia, articulação, músculo, inervação, vascularização. A quiropraxia, ela trabalha geralmente partindo do princípio que a articulação é o problema. Então, quando você vê no frigir dos ovos, as duas manipulam. O leigo vai pensar que elas são iguais. E elas não são tão idênticas, embora as duas tenham aparecido mais ou menos na mesma época, mas uma em cada lado dos Estados Unidos. Já que você veio até aqui, a gente queria aproveitar um pouquinho o gancho de entender sobre esta revista aqui. Essa revista é minha neném, meu xodó. Isso aqui é a revista Hyper Shape, Legal. né? Graciane Barbosa, pô, Eva Andressa. A Eva Andressa foi minha primeira capa, né? E foi, assim, um sonho que eu realizei, né? Foi bem bacana. Mais um. Mais um. E qual que Mais foi a um. intenção dessa revista aqui? A intenção dessa revista foi que eu era representante comercial, né, na época de suplemento, e eu não gostava de ser representante comercial, né, de suplemento. Eu sou publicitário, né, eu trabalhei com edição também anteriormente. Eu falei, cara, preciso ter uma mídia no mercado, né, e o mercado não tinha uma mídia, tinha uma revista só, que se eu não me engano, não, tinham duas, era a Suplementação e a Muscle Informe na época. Isso daí foi em 2013. Foi 2013, 2014 mais ou menos, né. Tempinho já. E aí eu falei, cara, eu quero fazer uma revista bonita, bicho. Sabe? Né? Tipo livro. E aí eu peguei, eu tava com uma grana guardada, e eu peguei, eu falei, vou fazer. E aí eu fui atrás, eu falei, cara, a capa tem que ser a Eva Andressa, bicho. Que era a musona da época, ela foi a primeira, né? Dedê, um beijo. E assim, eu peguei e consegui, né? Me cobraram uma grana pra ela sair na capa. Eu não tinha essa grana. Aí eu peguei e fui atrás dela no Facebook. Não consegui falar com ela. Eu fui atrás do marido dela na época, do Jardel, grande Jardelzão. E ele pegou e conseguiu a Eva pra mim. Foi a minha primeira capa, sem custo nenhum. E de lá pra cá comecei a fazer outras edições. Enfim, é uma história longa, mas de superação e foco. E liguei o hiperfoco, né? E vai que vai. Vai que foi. Vai que vai. Essa revista te puxou pra tudo. Foi Muito, seu... muito. No segmento de suplementação, assim, foi um case de sucesso muito absurdo que eu tive. Eu lembro que quando eu fiz a primeira revista da Eva Andressa, essa aqui foi minha primeira revista. Você vê que ela até é fina. Eu escutei, cara, foi um combustível azul quando eu escutei isso. Num stand, um cara, eu tava do lado, não sabia que eu era o realizador. Eu falei, essa revista não vai pra frente, é muito cara gráfica. Nossa, eu fui falar, eu falei, não. Eu falei, cara, que animal. Achei animal, sabe, ele falar. Eu fiz, acho que 14 edições, 12 edições, alguma coisa assim. Você vai esperar um pouquinho, porque a gente vai ter que sair para os nossos comerciais. Não esqueçam, ó, você pode acompanhar aqui o nosso canal ali no YouTube, já dá uma olhada aqui, que vai estar aqui embaixo o endereço. Mas, enquanto isso, aproveita para ir tomar uma aguinha, vai dar um Rolex rápido, mas volta, que a gente vai estar aqui esperando e ele vai contar. Rapidinho. Até já.
Estamos de volta e agora chegou a parte que eu quero muito saber. Fala aí. Meu Deus do céu, essa mulher, ela é criadora de um método. Eu quero que você explique pra gente como que funciona o seu método. O seu método tem um nome? É segredo? Olha, gente, por enquanto ainda é segredo, ainda tá. Eu tô aplicando ele em algumas pessoas antes de patentear isso, né? Sim. Validando. E é um método profundo de 12 sessões que investiga raízes interessante. tanto pessoais quanto coletivas, porque às vezes nós ficamos travados no nosso destino, vivendo o destino de um ancestral, por exemplo, sem que a gente perceba isso. Nossa. Essa coisa de viver, né, de não conseguir seguir o próprio destino por uma lealdade ancestral, é muito comum. Por exemplo, vocês que trabalham nessa área, você, né, mais especificamente, pode ter alguns pacientes obesos que não conseguem emagrecer por lealdade a ancestrais que passaram fome. Nossa. Então eles têm que comer por eles e pelos ancestrais. Meu gente. E é uma força inconsciente que rege isso. Sim, sim. Eu tenho estudado bastante com relação a essa questão comportamental, mas existem algumas questões realmente que são muito, ainda meio que obscuras. E você falando isso faz sentido, Né? Porque eu vou até a infância. Entendi. Né? A partir, algumas pessoas, elas realmente lembram, quando a gente entra, né, numa parte mais profunda, né, de uma consulta, elas se lembram, por exemplo, de uma fruta ou de um legume que elas não comem por nada, porque elas se lembram de um episódio X que uma mãe ou uma cuidadora forçou ela a comer. Sim. Então, aquilo pra ela, só de falar, pessoas que tremem, que loucura, né? que ficam até com sudorese mesmo, porque elas lembram desses episódios. E agora, você me falando dessa questão ancestral, é uma loucura isso. Porque o inconsciente é muito abrangente. É gente. muito abrangente. E assim, as pessoas, elas não sabem. Não sabe. Elas não sabem. Não sabe. Então elas se remoem isso, porque são apontadas o tempo todo. Porque você não faz, porque você não consegue, você... enfim, É sobre isso. É sobre isso. E cada vez mais ela vai entrando naquela roda, né? Exatamente. Até ela se deparar com um destino que ela não queria ter construído. Até ela se deparar com uma situação que ela não sabe lidar, que ela não sabe sair. E foi nesse momento na minha vida que entrou a teologia, que ainda é mais profunda. Mais profundo. Gente, do teóloga. que o inconsciente. Eu esbarrei num momento da vida que eu, com todo o conhecimento, com todas as imersões, com todas as coisas que eu tinha feito, eu não soube lidar com aquela situação. E foi aí que eu encontrei o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. O olhinho dela brilha na hora. Brilha. E aí você mergulhou na Aí, palavra. Na palavra de Deus. Aí Que foi aonde você sentiu realmente que você foi transformada. um resgate. Ali eu fui transformada. E é bem essa a sensação, né? Pra quem vive. Pra quem vive, Com com certeza. Então existe a sua vida antes e depois. Mas com certeza. Você sabia, por exemplo, o inconsciente, ele pode fazer uma regressão, mas ele também pode fazer uma progressão. Ele está fora do tempo e espaço. Ele contém nele presente, passado e futuro. Essa questão de você buscar o gelato, né? Se especializar em gelato, que é uma sobremesa gelada mais saudável, tem a ver com o lifestyle que você vive? Tipo, você foi buscar realmente uma opção mais saudável para se especializar ou não? Você simplesmente se apaixonou por ser uma opção diferente, enfim. Tem alguma coisa a ver com isso? Tipo, eu quero buscar... Porque na minha dieta eu geralmente busco opções mais saudáveis, então eu também quero uma sobremesa gelada, já que você é apaixonado, também mais saudável. É assim, Nath, vou ser muito transparente com você. Eu sou uma pessoa que treino a vida inteira, faz mais de 20 anos, só que não é um treino para bodybuilder, para nada disso. É um treino para realmente cuidar da minha saúde e poder tocar minha vida para frente.
Agora, falar pra você que eu sigo uma dieta balanceada, mentira. Nunca. Grandes chefes, inclusive, viu? Gente, não segue. Porque você tem que experimentar as coisas, não é? Além de eu Não provar tem todo como, né? dia, Provar. eu como mesmo, gente. Não adianta. Eu como tem doce como não todo provar. dia. Eu sou chocolatra. Então, não adianta. Eu falar pra ela, não, eu sigo uma dieta balanceada. Não, mentira, não sigo. Como mesmo. E, Tá certíssimo. mas, por outro lado, eu tenho o meu hábito saudável também. Eu faço meu treino, eu faço minha caminhada, eu pedalo e assim por diante, né? Então, eu acho que tem que desmistificar um pouco essa ideia de que não posso comer absolutamente nada. Peraí, você é um profissional da área que você vive daquilo, é um bodybuilder, por exemplo? Não, eu não sou. Então, peraí, então você não precisa ficar paranoico e achando que um doce vai acabar com a sua vida. Exatamente. Não é bem por aí. Mas tudo tem a ver justamente com o que você disse, lifestyle. A pessoa realmente, às vezes, ela quer aquilo, independente se ela vai subir ou não no palco para disputar um campeonato. Eu acho que às vezes não é isso, é realmente um estilo de vida que ela vai seguir. Exatamente, É isso. exatamente. E eu acho que muito importante também, já entrando nesse assunto, até por uma questão nutricional falando, que existem algumas pessoas que têm o conceito de que o sorbet ou o gelato, por ser uma opção mais saudável, ele não necessariamente vai açúcar, né? Eu acho que é importante você também deixar isso muito claro, Não vai, né, Breno? Você aproveitando que a gente está Não, falando vamos- disso, né? Agora que você tocou num ponto muito importante, porque quando você fala em sorbet, muitas pessoas, não, sorbet é super natural. Depende de quem faz, né? Ah, com primeiro toda ponto. certeza. Então, se você usa uma fruta de qualidade, é uma coisa. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que um gelato, falando de açúcar, tem muito menos açúcar do que um sorbet. Tá? Olha. Quando a gente fala em gelato, nós estamos falando em algo em torno de 20% de açúcares. Quando a gente fala em sorbet, nós estamos falando de 30%. Mas e você usa mais qual tipo? Tipo, É, mel, essa usa é a açúcar pergunta que eu ia fazer também. orgânico? Não. Eu só uso açúcar orgânico lá. Mas Sim. você usa outros açúcares que você também utiliza para fazer um sorbet. Sim. Só que ele tem uma concentração de açúcar maior para ele estar cremoso naquela temperatura. Sim. Tá? Então, é que às vezes existe essa ideia, não vou tomar esse gelato aqui porque o outro tem menos açúcar na cabeça, porque é fruta. Não é a real. Não é assim a não ser que que você funciona. faça um gelato dietético, certo? Que um base stevia, qualquer outro tipo de adoçante, com a fruta. Então, dá pra fazer isso, fica fantástico, mas não é a pegada de um sorvete tradicional. Mas tem essa relação, por exemplo, uma fruta mais ácida, um morango, aí você coloca lá um pouquinho mais de doce porque a fruta é mais azeda. Tem isso ou não? A maioria das empresas não faz isso, tá? Ela vai lá porque ela tem aquela ideia de não ensinar o profissional que está junto com ela. Que não é a minha ideia. Se você entrar no meu perfil, você vai ver que eu passo tudo. Eu não seguro informação. Sim. Porque eu acho que o ensino está no mundo. Você Exatamente. vai saber Tem que quem repassar, é né? você para segurar a informação. Pelo amor de Deus, Exatamente. não. Então, eu particularmente, eu gosto, inclusive, de ensinar. Eu ensino tudo que eu puder. E os meus profissionais, as pessoas que trabalham comigo, eu ensino que ela tem que pegar... Cada fruta tem um índice de frutose, Frutose, né? isso. Que não é açúcar. Então, ela tem que fazer o cálculo diário ali para fazer aquele gelato com a mesma concentração de açúcar. Então, todos os sorvetes que eu faço têm 27% de açúcar. Todos. Sim. Então, se a fruta é mais doce, ela vai trabalhar com menos açúcar. Se ela- Ah, isso é excelente. E eu fui lá na sua gelateria. Eu fui lá na gelateria dele. E eu vi que você mesmo que produz, você mesmo que faz, né? Vi as máquinas lá, achei muito interessante. O diferencial começa aí, né? Quando Começa o aí. profissional, ele realmente, você percebe que tem o amor, a paixão tem. realmente, né, pelo negócio. Em cada detalhe, pelo menos que eu vi, né? Você fazendo os doces, ele olha um por um, né? Pra ver Não, se os tem a doces qualidade. do Breno são Maravilhoso. maravilhosos. E eu experimentei. Parece mas- mentira de tão perfeitos que eles são, preciso Obra falar. de arte. Os doces eu gosto muito. É algo que, assim como o gelato, eu fui buscar uma especialização. Fui buscar o conhecimento com os melhores para realmente trazer algo diferente para o nosso cliente. E o tipo de confeitaria que eu gosto de trabalhar é uma confeitaria que poucas pessoas no Brasil fazem. E aí a gente volta naquela história de ensinar. Eu sempre gosto de passar para os nossos seguidores, para o nosso público, o conhecimento. Né? Sim. Então, a ideia é que não fique concentrado só comigo ou com 3, 4 tipos de chefe que trabalham com esse tipo de produto, mas que a gente possa difundir a confeitaria a tal ponto que você encontre o meu doce, um doce como o meu, em vários lugares. E isso a gente não acontece hoje, né? Que é algo que eu trouxe uma surpresinha pra vocês. Ai, meu Deus do céu, que eu sou taurina, não fala isso não. Vocês vão avaliar e me dizer se é gostoso. Eu tá? bem quero. Ai, meu Deus. Olha Ó, os doces, chegou alguma coisa gente. aí. Isso aqui é uma obra de arte. Acabou a entrevista, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, porque agora é um momento muito importante.
Nossa! Aqui então, pra vocês conhecerem, eu trouxe uma banoffee, Conta tudo. que é uma releitura da banoffee Nossa, tradicional. Lindo. A banoffee tradicional é feita com chocolate, banana e doce de Sim. leite. No meu caso aqui, ela é feita com uma mousse de cumaru. Alguém sabe o que é cumaru, não? Não, traduz. Frutinha bem exótica? Não. Ou não? Cumaru é uma castanha, Cara, é uma semente, é uma semente da árvore de cumaru. E a grande maioria dos chefs hoje utilizam ela. Ela é considerada a baunilha da Amazônia, né? Ela tem um aroma e um sabor realmente diferenciado. Nossa, agora Então eu acho que vale curiosa. a pena. Aqui eu tenho um doce de maracujá com chocolate, um chocolate amargo, um janduia, que é chocolate com avelã, 100% baunilha, que esse daqui pra mim é um dos melhores. Café com avelã. Que coisa Lindo. fantástica. Até ouro É uma tem aqui, obra de Nath, arte. ó. Não, Ouro. então, menina. Queria que você contasse como surgiu essa tua paixão. Porque precisa ser apaixonado, né? Pra fazer algo específico desse jeito. Sim. Quando eu saí do ensino médio, fui procurar a faculdade, né? Sempre quis a área da estética, porque desde pequena, assim, 14 anos, eu sempre quis muito essa área. Então, eu sempre me cuidei, né? Então, foi algo que é minha paixão desde os 14 anos. Então, procurei essa área da estética, fiz uma feira ali de profissões, participei dessa feira de profissões da Unital e me chamou mais atenção fisioterapia. Porque dentro da físio tem essa área da estética, né? E qual que foi a relação, a diferença entre eu não ir para a área da estética e procurar a físio? Porque a diferença entre elas é porque a físio abrange mais a parte da estética. Você consegue trabalhar mais com equipamentos diferenciados, onde a estética ela não consegue. Então foi um olhar mais diferenciado e eu parti mais pra físio. Nossa, e é loucura mesmo, porque assim, para quem não conhece muito, né, essas especializações que vieram surgindo com o tempo, associa muito a fisioterapia. Sim. Como uma reabilitação física mesmo, né? Motora, Exatamente. muitas vezes. Então, isso que eu achei muito interessante. E muita gente não sabe, né? Que Não tem a área da sabe, estética na muita físio, gente, né? muita gente. Exatamente. É pouco falado, né? E assim, na faculdade mesmo, você acaba que não aprendendo tanto. Por isso que aí levou, né? A eu procurar especializações e tudo mais. Mas o fato de ser fisioterapeuta dermatofuncional me dá uma oportunidade melhor, né? Também. Sté, entendendo que a sua especialização, ela contempla tanto a questão estética quanto a questão de reabilitação. Como que o paciente, ele consegue te encontrar, ou como ele busca a tua especialização? Como funciona isso, esse processo? Então, hoje eu acredito que seja mais pela entrega dos resultados, né? Os antes e depois. Tá. Como, por exemplo, né? Voltado mais para a área de terapeuta integrativa, ozonioterapia. Um antes e depois bem incrível que a gente tem ali é um paciente nosso que apresentou hanseníase. Então, teve ferida aberta, Hanseníase, ele é uma ferida que não cicatriza. Que não cicatriza, então o paciente ele não sente o membro inferior, ele se machuca com facilidade. E ele nem não percebe, sente, né? nem percebe. E a gente procurou agir de uma forma integrativa, uma terapia com ozônio, né? Então, através disso, a gente conseguiu fechar a ferida dele, né? Então, aí, através disso, uma pessoa vai passando para outra, né? Com os resultados e vai trazendo aí com mais pessoas, né? Para essa área da estética, saúde integrativa. Nossa, com certeza. E engraçado porque o ozônio, apesar de ele estar se tornando, né, uma forma, né, de você realmente curar diversas lesões, diversos tipos de doença, inclusive, pouco ainda se sabe efetivamente, né, da As eficácia pessoas são dele. bem carentes de informações, ainda mais de ozônio hoje, né? Mas ele cura aí mais de 200 tipos de doenças, né? Então, além da estética, trata câncer também, né? Então, a gente consegue trabalhar com ozonioterapia para muitas finalidades. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, creio eu, que o ozonioterapia não é você só aplicou uma vez, pronto, você tá perfeita e sai. Exatamente. As feridas se fecham e não é assim, né? Não, é algo que não. Precisa ser constante, precisa seguir ali um protocolo, né? Hoje tem o Tratado de Madrid, né? Que a gente segue pela ozonioterapia, que ele é um protocolo que deve ser seguido. Então, geralmente, eles pedem para fazer 20 sessões seguidas e parar aí pelo menos um mês e depois iniciar novamente. Então, isso depende do protocolo, né?
Se ele for um processo evolutivo ali, tipo uma doença autoimune, você tem que fazer todos os dias ozonoterapia sem parar. Eu ia perguntar esse Com- intervalo. até 20 dias. Se for uma celulite, uma gordura localizada, você pode ir intercalando, tipo, 3 vezes na semana, uma por semana. Mas é no mínimo 10 sessões pra ver se um resultado satisfatório. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente até agora. E até a próxima. Tchau.